Os ministros do Supremo estão há vários dias fazendo uma pressão direta, não só sobre senadores, mas também sobre deputados federais, lembrando a todos eles que os que têm problemas no Supremo, que eles serão julgados por esses ministros. Agora, eles estão fazendo uma pressão, estou sendo gentil, né? Que isso aí é chantagem, a pressão direta sobre os parlamentares, os ministros. Portanto, eu não estou sendo nada leviano, pelo contrário, ao afirmar o seguinte: eu nem preciso dar exemplos, por exemplo, está aqui, Omar Aziz, Otto Alencar, o que eles podem fazer? Todos os que votarem diante da pressão popular que está provocando essas mudanças, todos os que se opuserem ao impeachment fizeram isso por medo de cadeia, por medo de julgamento do Supremo, porque tem culpa no cartório, porque tem problemas a acertar com a justiça e temem uma cela, a vida numa cela. É isso. Porque não é possível que um político que, repito, tem um instinto de sobrevivência aguçado, não perceba que está indo contra a vontade popular quando se opõe a uma medida que é a única capaz de levar o Brasil à estrada da pacificação. Não tem outra. É fundamental você botar o Supremo no seu devido lugar e deixar claro que, além disso, queremos a anistia. Quem se opõe a isso, todo deputado ou senador que opta pelo suicídio eleitoral, ele está sob pressão com motivos sólidos para que ele haja contra a vontade popular. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos há anos todos os abusos de autoridade que são cometidos pelo Supremo Tribunal Federal e, mais particularmente, por um ministro que parece não ter freio. Infelizmente, quando houve talvez a oportunidade de encerrar-se a perseguição, preferiu-se dobrar a aposta. Hoje, neste dia, nós tivemos, senador Magno Malta, um senador dormindo no plenário do Senado da República, com uma multa absurda de 50 milhões de reais, sabe-se lá bem por que recebida. Aliás, ilegal e inconstitucional, porque esta é a regra. Nós temos até hoje um ex-deputado preso, ilegal e inconstitucionalmente, inclusive depois de um indulto presidencial. Para alguns vale, para outros não. Nós temos, deputado Nicolas, e tantos outros parlamentares, deputados federais que seguem sendo perseguidos, com o intuito de serem calados, terem as suas vozes silenciadas. Deputados que não têm acesso aos autos. Seus representantes, seus advogados não têm os mesmos direitos de advogados de criminosos, assassinos, estupradores. É uma vergonha o que hoje, infelizmente, nós vivemos no país. E é por isso que me toma a emoção neste momento, porque com mais de 150 deputados federais, cidadãos, a exemplo do desembargador Sebastião, que está aqui conosco, mais de 1 milhão de brasileiros que peticionaram online, estamos chegando a 1,5 milhão de brasileiros, e o povo na rua, esta Casa da República, o Senado, vai ter a oportunidade de fazer verdadeira justiça ao nosso país. Dizem que se espalha discurso de ódio com a justificativa de perseguição. O que estão colhendo é ressentimento. Dizem que espalham fake news. O que estão fazendo é utilizando-se de falsos processos, de verdadeiras inquisições, para continuar uma sanha que jamais deveria ter começado. O país precisa de equilíbrio, o país precisa de paz. Nós queremos todos um Brasil melhor. Como eu costumo repetir, nós não queremos viver em outro país, nós queremos viver em outro Brasil, um Brasil onde a justiça seja justa, onde a democracia seja democrática, onde nós tenhamos de fato liberdade. Este é um momento emocionante
mas também é um momento de profunda responsabilidade. Pessoal, como estamos vendo aí, parlamentares estão determinados a derrubar Alexandre de Moraes, a defender a nossa democracia. E a gente sabe que lá nos bastidores, os parlamentares sabem que a pressão está dando certo. A pressão tanto deles quanto do povo. Nós estamos também fazendo um ótimo trabalho. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que falam nos bastidores, se esse impeachment sai ou não, se realmente vai acontecer ou se vai acabar em pizza, que a gente sabe que muitos movimentos como esse acabou em pizza. Mesmo assim, devemos continuar lutando. Eu vou mostrar o vídeo pra vocês e a gente volta em seguida. Claro, vou pedir pra você me ajudar a compartilhar esse vídeo pra mais pessoas, para que saibam o que está acontecendo no Brasil. Olha aí. O Senado da República, deputado Gustavo Gaia, que já tem, caro líder Felipe Barros, agradeço a oportunidade de falar pela oposição. 31 senadores que se declaram abertamente a favor do impeachment de Alexandre de Moraes. 32 neste exato momento. 32. Falta muito pouco. Isso que ainda nem foi colocado para o plenário votar. Falta muito pouco para que a verdadeira justiça seja feita, esse impeachment, esse processo seja realidade e nós tenhamos finalmente o reequilíbrio dos poderes no Brasil e a volta da democracia. Vou gravar um vídeo aqui sobre o impeachment do Alexandre de Moraes e vou desmascarar algumas mentiras e falar algumas verdades para o povo brasileiro que parece que anda meio esquecido. A gente precisa deixar uma coisa bem clara. O maior poder do Brasil atualmente não é o Supremo Tribunal Federal. Existe uma frase que ficou até meio démodé, que é: o Supremo é o povo, o poder é o povo, mas é isso mesmo. Só que de onde vem o poder do povo? Nas casas legislativas. Quem é maior que o Supremo Tribunal Federal? O Congresso Nacional. Então isso é bom que fique muito claro. Quem manda mais no Brasil não é o Alexandre de Moraes, não são os ministros do Supremo e não é o Lula. São os deputados federais e os senadores. Ficou bem claro isso? Um poder controla o outro. Não existe um poder supremo no Brasil. Isso é democracia. Isso é uma república. Qual é o grande problema atualmente do Brasil? Duas coisas que precisam sair urgentemente e que são os deputados que também não votam. Todos os problemas do Brasil são causados pelos deputados federais e pelos senadores. E hoje vocês vão entender muito bem isso. Eu vou detalhar aqui e vou mostrar a foto de todos os senadores que não apoiarem o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. Eu vou repetir. Eu vou postar aqui os senadores que são a favor, vou mostrar a foto dos que são contra, porque já existem alguns que são contra. Para todo o povo brasileiro saber. Então você compartilha. Tem parente no Norte, Nordeste? Compartilha os que são contra. Por enquanto tem uns em cima do muro, mas esses em cima do muro é que estragam o Brasil. São os deputados que chamam de centrão. Centrão não. Vocês são mau caráter. Vocês vão aonde a onda leva. E eu vou desmascarar e falar todos eles que votarem contra o impeachment de Alexandre de Moraes. E os que votarem a favor. Mas e agora, Carla? Faltam 6 senadores. Como é que fica o impeachment agora? Vocês estão entendendo? Antigamente a gente votava para senador, a gente nem lembrava em quem a gente tinha votado. Fala a verdade. A gente votava assim, esse aqui é legal, eles defendem os cadeirantes, vou votar nele. Foi o que aconteceu comigo. A Mara Gabrilli não voto nunca mais em São Paulo. Porque tem se mostrado extremamente omissa. A gente não tinha noção. E agora a gente vê como a gente está nas mãos dele. Porque impeachment do Lula e impeachment de qualquer ministro do Supremo está nas mãos dos senadores. Então são eles o maior problema do Brasil. E os deputados... Gente, eu vou falar 1 minuto. E quero me dirigir à imprensa. Quando nós nos falávamos lá atrás de que a água está subindo e vai chegar em todos nós, a imprensa parece não ouvir e fazia coro naqueles dias. Hoje, a imprensa começa a ser atacada e virou alvo. A grande imprensa. Eu fico solidário ao Estadão, à Folha de São Paulo, a Cruzoé, pelo que estão publicando. Nós queremos uma imprensa livre, são 6 gigas.1. Há muita coisa a ser publicado. Há muita coisa a ser ouvido e visto. E nós queremos liberdade de imprensa. Muito bem. Nós não temos qualquer mágoa, mesmo sendo atacado ao longo de tantos anos junto com Jair Bolsonaro.
A imprensa precisa ser livre. E a Suprema Corte não pode mirar a imprensa e aquele órgão que desagrada a um deles. Finalizo, porque o nosso líder, Rogério Marinho, disse tudo. O nosso líder no Congresso Nacional da Minoria, está aqui do meu lado, Flávio Bolsonaro, o líder falou aqui, em nome de todos os deputados, que foi o nosso querido Van Hatten. Eu quero concluir o que disse Marinho. Há muita gente dizendo, mas o ministro Alexandre de Moraes, o que ele faz tem a concordância dos outros ministros. Só isso justifica o impeachment? Só dele? Ao meu ver, não. Mas uma árvore nasce quando se planta uma semente. Essa é a semente. Porque nesse momento o ministro Alexandre de Moraes, ele é o CEO de uma cooperativa de perversos nesse momento no Brasil. Boa tarde a todos. Os senhores parlamentares já bem explicitaram aqui o motivo de estarmos nesta tarde. E eu quero dizer, como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kiss, a deputada, aliás, vamos retificar, o deputado Marcel Van Hatten, a deputada Bia Kiss e a deputada Carol de Tone, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores e juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. A peça de denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, pedindo a abertura de processo de impeachment, foi protocolado junto ao presidente do Senado. Ele recebeu o pedido, vai dar a tramitação que manda o regimento interno do Senado Federal, que manda a Lei 1079 e considerando também a DPF, que serve de parâmetro para a tramitação dos pedidos de impeachment. Então, o ato protocolar foi feito, inicialmente de forma simbólica com o presidente Rodrigo Pacheco. Na sequência, nós teremos o protocolo formal, que é feito junto ao sistema, a Secretaria do Senado Federal, para a regular tramitação. Portanto, a partir desse momento, começa a tramitar no âmbito do Senado Federal o pedido de abertura de processo de impeachment contra um ministro do Supremo Tribunal Federal por crime de responsabilidade. Essa fase, eu não quero aqui adentrar ao mérito das razões que levaram à denúncia. Depois, deputados que subscreveram a peça, bem como um brasileiro que também subscreveu a peça, doutor Sebastião, que aqui está, poderão usar da palavra para falar de alguns dos pontos que justificaram essa denúncia, mas apenas do ponto de vista regimental e legal, quais são os passos deste processo a partir de agora. Conforme o regimento, uma vez apresentada a denúncia, ela é recebida pela mesa do Senado Federal, depois de um ato do presidente do Senado que encaminha a advocacia do Senado, e a decisão quanto a dar prosseguimento ou não a essa denúncia, admitir ou não a essa denúncia, ela é feita pelo plenário do Senado Federal. Isso é o que manda o regimento interno do Senado Federal, é o que manda a Lei 1079. E com base no ADPF, decidida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a competência para decidir se avança ou não, se admite ou não, ela é originariamente do plenário do Senado Federal. Obviamente que é a primeira vez que se tem uma denúncia, aliás, não a primeira vez que se tem uma denúncia, mas nós não tivemos até hoje uma denúncia
que foi recebida e processada contra ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, denúncias já aconteceram e todas elas acabaram sendo arquivadas, né, sem que tramitasse pelo plenário do Senado Federal. Mas pela prévia que os deputados apresentaram aos líderes do Senado no dia de hoje e pelos argumentos apresentados com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, me pareceu com bastante robustez e com o preenchimento dos requisitos formais para a regular tramitação. Obviamente que isso será objeto de análise da área jurídica do Senado Federal, mas eu repito, à luz do regimento, à luz da Lei 1079 e à luz da ADPF, que deu os contornos do andamento de um processo de impeachment, seja contra presidente da República ou ministros de Estado, PGR ou ministros do Supremo Tribunal Federal. Não cabe, do ponto de vista de mérito, essa decisão nem ao presidente, nem à mesa do Senado e nem à comissão especial. Essa decisão é do plenário do Senado Federal. Então, aí na condição de líder da oposição, aqui ao lado dos demais líderes que compõem a base de liderança de oposição no Senado Federal, o que nós solicitamos do presidente Rodrigo Pacheco é que dê andamento a esse processo, dê celeridade na apreciação nessa fase inicial, para que nós possamos acompanhar o passo a passo desse processo. Obviamente que no passado já houve um indeferimento no início da fase processual. Nesse pedido, esperamos que isso não aconteça, mas caso aconteça, há a possibilidade da apresentação de recurso ao plenário. Mas o sentimento que todos nós tivemos, por parte do presidente do Senado Federal, foi de que ele vai fazer uma análise, levando em consideração tanto critérios técnicos, jurídicos, quanto políticos, para verificar o cabimento dessa denúncia. Então, esse é o cenário. A denúncia foi apresentada, agora vamos aguardar o seu processamento, esperando de forma muito serena que qualquer que seja a compreensão de cada um daqueles que compõem a diretoria do Senado Federal, a mesa diretora do Senado Federal, que dê ao plenário do Senado Federal a prerrogativa que a lei já o dá, do plenário do Senado Federal poder deliberar sobre essa questão. É, em síntese, o que nós tivemos na tarde de hoje. Falo aqui como líder da minoria da Câmara e uma das signatárias também do pedido de impeachment. E quero dizer que não dá para afastar do meu mandato todo o conhecimento jurídico, a bagagem jurídica que eu trago como advogada e procuradora do Distrito Federal que fui por 24 anos. Eu diria que George Orwell, autor de 1984, estaria espantado com 2024. As regras de processo penal, as regras constitucionais que trazem garantias e direitos fundamentais, que aqueles advogados e mesmo juízes que se dizem garantistas fazem questão de buscar catar as filigranas quando se trata de proteger, defender ou soltar criminosos de verdade, estupradores, pedófilos, assassinos, corruptos. Essas mesmas regras e garantias não valem para os perseguidos políticos de hoje. E assim é que se constrói a intolerância jurídica, a tirania e as ditaduras se constroem dessa maneira. Não existe nenhum direito aos perseguidos políticos, aos jornalistas que estão fora do Brasil, banidos, sem passaporte, sem conta corrente, com as contas bloqueadas. As pessoas no Brasil, pessoas que foram condenadas a 14, 17 anos de cadeia, muitas nem estavam em Brasília no dia 8. E aqui é bom lembrar que aquelas pessoas que invadiram o prédio, depredaram, devem sim responder num processo justo, que não deveria correr no Supremo Tribunal Federal, e sim em primeira instância, e quem sabe pegando 3, 4 anos de cadeia. Nós estamos assistindo hoje uma traficante já fora da cadeia, com tornozeleira. Que é isso? A Deolanda, não sei o nome dela, que é alguém que junto com o Lula abraçado a ele, diz que adora bandido. E foi solta
para usar tornozeleira porque parece que tem um filho de 12 anos ou menor. Nós temos a Débora, com 2 crianças de 6 e 9 anos, que escreveu na estátua, perdeu uma frase que nem é da sua autoria, é de autoria muito bem conhecida, escreveu de batom. Essa frase foi apagada com muita facilidade da estátua, mas não está sendo apagada da memória dessa família, das crianças, do sofrimento da Débora e de todos nós que nos solidarizamos a ela. E por esse motivo e tantos outros, nessa petição robusta, que mostram abuso de autoridade, desvio de poder, que não tem nada a ver com atos da jurisdição de um ministro, mas atos de abuso de autoridade, todos esses atos que embasam esse pedido nos fazem ter a esperança de que esse pedido será acatado, sim, terá maioria, porque essa é a única forma do povo brasileiro resgatar a sua soberania. Muito obrigada. Então tá aí, pessoal, não podemos desistir. Acho muito importante trazer esse tipo de vídeo aqui para todo mundo ver o posicionamento de cada um e quais são os parlamentares que a gente pode confiar. E eu conto agora com a sua ajuda, para você me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Como você sabe, nós precisamos de toda a pressão possível. Toda! Então cada uma pessoa que vê esse vídeo e vai lá cobrar o seu senador, nós já estamos fazendo um grande trabalho de levar isso para mais pessoas. Então me ajuda, pega esse vídeo aqui, mostre o que estão falando os senadores e deputados, envia para aquele seu amigo, para que ele ajude também a cobrar. Senadores, deputados que ainda não se manifestaram, né, contra o Alexandre de Moraes, a favor do impeachment, e aqueles que também já estão contra, vamos pegar no pé deles, vamos tentar pressionar, vamos fazer o que for, dizer que não vamos votar nele, que nunca mais se elege, não importa. Nós temos que fazer com que o máximo de senadores, né, ajudem essa pauta. Comecem a estar a favor do impeachment, porque a gente sabe, né, pessoal, esse homem, Alexandre de Moraes, passou de todos os limites, até mesmo no seu conluio ali, né, para perseguir pessoas de direita. Esse é o principal foco. É o que ele mais cometeu de ilegalidades, porque é um juiz da Suprema Corte, quem realmente, né, manda ali nas leis, porque não importa qual é a lei que tá ali, ele interpreta de uma forma e julga. Então, um homem que está nessa posição, ser descaradamente de esquerda e perseguir a direita é o cúmulo do absurdo em um país que se diz democrático. Nós não podemos aceitar isso, tá bom? Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.